Meus irmãos, hoje na 7ª lição, vamos aprender que o amor, a compreensão, o carinho, o cuidado de Noemi para com Ruth transformou a tragédia em triunfo, a derrota em bênção. Vem comigo aprender. Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui, meus irmãos, mais uma vez, assim, cumprindo essa escala e dizer que estou muito feliz nessa oportunidade de trazer mais uma lição, compartilhar mais uma vez com os irmãos. Quero agradecer ao bom Deus por essa oportunidade, como também a confiança ao pastor presidente Roberto José dos Santos, como também da superintendência. Agradecer a confiança, o cuidado dos irmãos aqui da equipe de mídia. Mandar também, meus irmãos, uma paz do Senhor especial para os irmãos ali que fazem a EBD na área de Paratibe 2. Deus assim abençoe a todos da área. Como também, meus irmãos, é um dia especial, a qual essa lição vai ser lecionada, passada, e o domingo, dia das mães, não é isso? E com isso, parabenizar todas as mães, inclusive a minha mãe e a irmã Rizomar, que Deus assim abençoe, como também a minha sogra, em especial, minha sogra, a irmã Rosa ali da Xanda Mangabeira. Que Deus abençoe todas as mães e todas as sogras da nossa igreja. Amém? Meus amados, é a 7ª lição, a lição que tem por título o relacionamento entre nora e sogra. E a gente sabe, meus irmãos, que muitas vezes a convivência entre essas pessoas especiais, que podemos dizer são especiais, muitas vezes não é muito fácil. Mas antes de a gente querer, irmão, entrar dentro da lição, eu queria deixar uma introdução aqui para que os irmãos, você, professor, compreendesse que antes da despedida de Noemi, antes de Noemi pedir para que Ruth ficasse em sua terra, e antes de Noemi querer queIssó voltar só, havia ali um sentimento entre aquelas duas. Eu vou falar das duas porque foi as duas que assim ficaram até o final. Já havia ali algo que ligava aquelas duas. E a gente vai observar isso em Ruth no capítulo 1, versículo 8 e o 9, quando no final do versículo 8, Ruth, ela chora. Alguns textos dizem que ela chora em alta voz, há um pranto. E por que isso, irmão? Porque havia ali já uma ligação. Entre aquelas duas já havia ali um sentimento mútuo, de conhecimento, de amor, de carinho, de compreensão. O texto vai dizer, a lição vai dizer para a gente que Noemi estava numa terra estranha, estava numa terra desconhecida, estava numa terra que adorava outros deuses. Chegou com os filhos se casaram com essas meninas dessa terra. Mas a partir do momento que as meninas começam a fazer parte da família de Ruth, de Noemi, a gente entende que havia ali um sentimento muito grande entre as duas. É tanto que, quando Noemi quer ir embora, Ruth não deixa. E para carimbar, meus irmãos, e para a gente entender muito bem este fato, a gente vê no texto áureo da lição, que diz assim, no finalzinho: o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. O que a gente entende com isso? Que Noemi pregou para essas meninas, que essas meninas aceitaram o Deus de Noemi. Então isso não só um sentimento de amizade se criou ali, mas também um sentimento de fé. Noemi despertou em Ruth a fé, que ela não conhecia. E a partir daquele momento ali, daquela situação de convivência, porque o nome Noemi já diz tudo, uma pessoa agradável, uma pessoa amorosa. E a gente entende que foi o sentimento que Ruth não teve em sua casa. E ela preferiu ir com Noemi ao invés de ficar em casa. Então, com essa introdução, meus irmãos, para que a gente venha compreender a trajetória da lição, eu queria começar para os irmãos terem um bom entendimento e usar também na sala de aula isso como uma aplicação para que os alunos venham compreender o porquê da nossa irmã Ruth não ficar em sua terra e sim seguir a Noemi. Sabendo que, irmãos, era incerto. A volta de Noemi para a sua terra era incerta, mas a fé que elas tinham em Deus fez com que elas voltassem e no final a gente vai ver que elas foram felizes
com suas escolhas. Mas, irmãos, no primeiro ponto da lição, a gente entende e a gente vê, e o comentarista deixa bem claro, que o que fez eles saírem da terra, em detalhe, meus irmãos, Belém, casa do pão, agora em crise, sem pão. Então, a gente entende que essa crise que imperou na ocasião, naquela época ali, quando eles eram administrados e os juízes que julgavam, e a gente sabe que o contexto e a história vai dizer que não era muito bom a administração dos juízes. Muita coisa aconteceu e Deus pesou a mão sobre o povo dele. E é tanto que na casa de pão agora falta pão. E uma atitude, meus irmãos, precipitadas do patriarca daquela família fez com que eles saíssem da cidade onde estavam e fossem para outra terra. E, infelizmente, tiveram que padecer não só uma crise material, mas agora emocional. A Bíblia vai dizer, a lição vai dizer que Ebimeleque, ele morreu. E, posteriormente, seus filhos, já casados, Malom e Quilion, também vieram a falecer. E agora, que situação? Mais detalhes aqui, meus irmãos, é que a gente entende que o quê? Que em meio a tudo isso, a união dessas duas fez com que elas superassem essas barreiras. Então, no primeiro ponto da lição, a gente observa que no meio da crise, no meio do problema, Deus ali criou um laço entre duas pessoas. Agora, podemos dizer, entre nora e sogra, entre sogra e nora, entre Noemi e Ruth, Deus ali alicerçou e alimentou aquele laço. E não podia ser desfeito por problema, por crise, por luto. E elas foram vitoriosas na sua decisão. Então, aí já partindo, meus irmãos, com isso para o segundo ponto, a gente vê que Noemi decidiu voltar. Depois de 10 anos, numa terra estranha, numa terra desconhecida, numa terra pagã, idólatra, Noemi decide voltar para a sua terra, terra da onde saiu, terra da onde se casou, terra da onde teve filhos, mas naquela ocasião saiu por conta de um problema, mas sentiu de Deus de voltar. E o interessante aqui, meus irmãos, é que elas voltaram, mas entenderam que Deus estava nesse negócio. Às vezes é difícil, meus irmãos, algumas situações que sobrevivem à nossa vida, é difícil de a gente compreender o trabalho de Deus. Caminhos que o Senhor nos faz guiar, nos faz trilhar, é difícil. Mas temos que entender uma coisa, se Deus está nos direcionando, no final a gente vai ser feliz. Então, o que a gente entende com isso? Que a crise, em meio à crise, teve união. Unidas contra o quê? Contra a crise. Olha, interessante aqui, ó, que o problema muitas vezes pode atrapalhar a convivência. Já imaginou, meus irmãos? Muita gente, a gente enfrenta problemas de parte sentimental, material, emocional. E já imaginou esse problema ainda quando a gente não encontra um alicerce dentro da nossa casa? Quando a gente não tem um ombro amigo para conversar, para se aconselhar. Já imaginou? Mas o detalhe aqui que no ponto 2 a lição deixa bem claro, e o comentarista deixa bem claro, que em meio a toda essa dificuldade, Ruth encontrou ajuda em Noemi, como também Noemi encontrou ajuda em Ruth. No meio da dificuldade, no meio do problema, elas encontraram um alívio muito grande. E o interessante, meus irmãos, que o Salmo 127 e o verso 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam ela. O que a gente entende com isso? Que Deus estava no centro daquela crise. Deus estava no meio das duas. Se Deus estava ali, se Deus era o edificador daquela família agora, com duas pessoas, tudo ia dar certo. E a partir do momento, meus irmãos, que a gente coloca Deus no centro da nossa vida, tudo vai contribuir para o bem. Entenda isso. Professor, você que está ouvindo isso, não deixe de aplicar este salmo, não deixe de aplicar esta passagem,
pois Deus, no meio do problema, tudo vai ter o seu direcionamento para o final feliz. Mas você não sabe o que está passando, não sei. Mas eu sei de uma coisa, se a gente colocar Deus no centro da nossa vida, no centro da nossa vontade, tudo vai dar certo. Então, entendo eu que Noemi, houve um despertamento de Noemi. Houve um interesse de Noemi, não vou ficar nessa situação, eu vou voltar para a minha terra, eu vou voltar para o meu lar. E botou Deus na frente e tudo deu certo. Então, meus amados irmãos, temos que compreender que fica mais fácil quando a gente tem um apoio. Tudo fica mais fácil quando temos alguém que a gente pode confiar. Tudo fica mais fácil quando depositamos a nossa fé em alguém. E a fé de Noemi e a fé de Ruth foram depositadas no Senhor. E tudo deu certo. Amém, meus irmãos? Vamos dar uma pausa agora para já voltarmos com o terceiro ponto e já com a conclusão da lição. Meus irmãos, estamos de volta agora, seguindo para o final, a partir do terceiro ponto da lição. E que lição maravilhosa, meus irmãos. Que lição a gente está estudando. Como toda lição desse trimestre, a gente pode acompanhar que cada domingo tem sido uma palestra para as famílias, né? Falando de convivência, falando de respeito, falando de união, falando de temperança. E esta lição não poderia ser diferente, né? Quando vai falar de união, né? Quando a gente entende, meus irmãos, que uma desavença, muitas vezes, dentro do lar, ela atrapalha todo um contexto, toda a estrutura da família. E aqui a gente observa que a união aqui fez com que elas perseverassem e assim fossem felizes. Então, seguindo para o final, o terceiro ponto da lição vai nos mostrar que a fé e o trabalho. A fé, eu vou dizer aqui, enfatizar a fé de Ruth. Tudo bem que Noemi tinha fé, mas a fé e o avivamento da jovem, né, Ruth, fez com que isso alegrasse a sua nora, a sua sogra. A gente vê que quando o comentarista fala no terceiro ponto, que Noemi chegou ao ponto de querer mudar o seu nome para Mara, que quer dizer o que? Amarga. Agora era como Noemi queria ser chamada. Mas a fé, né? Mas a vida cheia de fé, de avivamento de Ruth, mudou o cenário a qual Noemi estava. E elas começaram a trabalhar. A gente entende, meus irmãos, a gente compreende que o trabalho aqui não foi um trabalho fácil. Era um trabalho braçal, era um trabalho dos excluídos, podemos dizer assim. Mas Deus ali honrou o trabalho daquela jovem. E muitas vezes, meus irmãos, a gente não quer passar por certas situações, por certos caminhos, muitas vezes até humilhantes. Mas lembre-se de uma coisa, se Deus está no controle, no final tudo vai dar certo. O terceiro ponto, a gente pode colocar como destaque, você, professor, pode colocar como destaque que a fé e o trabalho de Ruth fez com que elas perseverassem e tivessem êxito no grande final. A gente também, irmãos, no quarto ponto, a gente encontra e a gente aprende que Ruth, através da fé e do trabalho, da perseverança e da sua fé, conseguiu um remidor. A gente sabe que na lei passada, na lei que regia os costumes daquela época, Boaz era um parente do seu sogro. Então ele tinha todo o direito de remir e acabar com aquela situação. E foi o que Boaz fez. Usado por Deus, Boaz teve de compaixão daquelas duas e remiu, comprou suas terras, e isso lhe deu ali tipo que uma carta de alforria, não permitindo que elas viessem mais padecer. E a gente tira também Boaz como uma sombra de Cristo. Você é remido, eu sou remido através de Jesus Cristo. Hoje temos acesso a Deus através da remissão que Jesus nos proporcionou. Então o comentarista também deixa claro isso, que Jesus é o nosso remidor. Como Boaz
foi o remidor de Ruth e de Noemi, nós temos Jesus como nosso remidor. E o texto é bem claro, a lição deixa bem claro, que diz aqui, o Senhor honrou suas servas fiéis por meio de Boaz, o resgatador, que tipifica a ação remidora de Jesus Cristo, inserido na família de Deus. Então Deus teve misericórdia delas através de Boaz. Então, meus amados, é uma lição que vai nos despertar e a gente vai, assim, atentar e entender a forma que Deus trabalha. Sabemos que uma ação precipitada, meus irmãos, muitas vezes atrapalha todo um contexto de uma vida. A gente vai compreender nessa lição que muitas vezes o querer ser maior, melhor, também atrapalha. E a gente vai ver que a compreensão, que o amor ajuda e entra na vida da pessoa e transforma todo um contexto. Foi o que ocorreu com essas duas. A gente sabe, irmão, que Noemi poderia ter escanteado as meninas por ser de uma terra estranha, por adorar outros deuses, mas não. Ela recebeu muito bem essas meninas. Noemi tratou muito bem essas meninas. Não teve um preconceito. E esse preconceito hoje que impera muitas vezes em muitas famílias, um preconceito social, um preconceito ético. Então, que a gente venha assim, irmãos, entender que o amor, a compreensão faz com que a gente seja vencedor e que no final o nome do Senhor seja glorificado. Mas antes, irmão, de terminar, eu queria deixar um breve legado de Noemi e de Ruth. Primeiro de Noemi, que diz: embora Noemi tivesse passado por grande tristeza e adversidade na vida, manteve a sua fé em Deus. O importante, a sua fé em Deus. Por causa de sua fé e perseverança, Deus ordenou eventos de tal maneira que no final ela teve uma vida agradável e abençoada. Ela podia testificar no final da vida que o Senhor, muito misericordioso e piedoso. Foi o que Noemi experimentou. Um começo de dificuldade, um começo de crise, de lamento, mas no final, Noemi experimentou a misericórdia e a piedade de Deus. Outra coisa também, irmão, um legado também muito importante é o legado de Ruth para nós. Diz aqui: Deus honrou a decisão de uma jovem virtuosa. Primeiro, que deixou o seu lar, seu país idólatra, a fim de permanecer leal a Deus, o Deus de Israel. Juntamente com a sua sogra, Deus permitiu que Ruth se tornasse parte da família terrena da qual Cristo veio ao mundo. E Ruth se tornou nada mais, nada menos que a bisavó do rei Davi. O que Deus fez, o que Deus faz, Deus traz à existência, meus irmãos, aquilo que existe para nos ajudar e nos beneficiar. Agora, já imaginou, meus irmãos, se Noemi não prestasse, como é o que a gente às vezes escuta de algumas sogras por aí, se Noemi não fosse uma pessoa dedicada, uma pessoa devota ao Senhor realmente, quando na primeira oportunidade que o marido, o esposo assim de Ruth faleceu, ela dizia: estou livre, vou voltar para minha casa. Mas não, ela permaneceu. Por quê? Noemi era uma pessoa amável. Noemi era uma pessoa amiga. Então, Ruth permaneceu no lugar porque primeiro tinha guarida. Primeiro tinha amor e tinha afeto. Então, que Deus assim, irmãos, venha abençoar os nossos lares, as nossas vidas, nossas famílias. Quantas famílias nesse momento estão passando por dificuldade? Tudo bem que às vezes Deus permite algumas situações, mas Deus, irmão, Ele não permite a discórdia. Muitas vezes a discórdia é causada dentro do lar por nosso ego, pela nossa arrogância, pela nossa prepotência, pelo nosso orgulho. E Deus não trabalha desse jeito. Deus não habita em locais assim. Mas quando se tem amor, quando se tem compreensão, Deus ali ajuda e abençoa. E o final
para muitos uma tragédia. Entendo, irmãos, e compreendo que quando Noemi e Ruth chegaram, alguém disse: oxente, quem era essa mulher? E a própria Noemi, ela pede para que o nome dela seja mudado. Mas a fé em Deus mudou a situação daquelas duas. A fé que você tem em Deus vai mudar a sua vida também. Então, meu amigo professor, enfatize, deixe bem claro que a perseverança, a fé em Deus, faz com que a gente consiga vencer as dificuldades da vida. Sabemos que Deus é quem nos rege e quem nos guia. E não podemos perder, não deixar de lado Deus. Deus tem que estar no centro. Deus tem que estar no meio. E com Ele no meio, meus irmãos, pode até parecer difícil, pode até ser difícil, mas no final você vai cantar o hino da vitória. Hino esse que Noemi e Ruth cantaram e foram felizes. Amém? Então finalizo esta lição pedindo a você, meu amigo professor, ao aluno também que está assistindo, não deixe Deus sair do centro da sua vida. Não perca a fé em meio às dificuldades. Tenha certeza que no meio da luta, no meio da tempestade, Deus vai agir e Deus vai realizar o que você deseja. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.